Vamos abrir as escrituras no Evangelho de João. Evangelho de São João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 43. João, capítulo 1, a partir do verso 43. Se você puder, por favor, com muita fé, repita assim comigo, diga assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou onde a Bíblia diz que vou. Verso 43. No dia seguinte, quis Jesus ir até a Galileia, e ali achou a Filipe. Então disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade que também era de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Disse-lhe então Natanael, respondendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Verso 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e olhando disse-lhe: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe então Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondendo disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando você estava debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, que significa mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Senhor, nós amamos a sua palavra, amamos a sua casa, mas amamos acima de tudo a sua presença e quem o Senhor é. E por isso hoje, Senhor, nós pedimos um coração vulnerável à ação do Teu Espírito. Pai, obrigado por ter nos dado Filho. Filho, obrigado por ter se entregue por nós e ter nos dado o Espírito, Espírito Santo. Obrigado por escolher fazer morada no nosso coração, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e para que assim as suas palavras santas possam alcançar a nossa vida, gerando a transformação que tanto precisamos. Senhor, eu quero diante dos meus irmãos e diante de Ti afirmar o meu compromisso de que eu não tenho aqui o desejo e nem a vontade de falar coisas que agradem os meus irmãos, mas que o meu compromisso seja com a verdade das Tuas Escrituras, para que saiamos daqui atingidos pela Sua glória e transformados pelo Seu poder. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. A igreja diz amém. Irmãos, essa semana eu estava com Mores e Davi, e a gente foi comprar umas coisas lá no shopping. E aí Mores estava andando na frente, que Mores, embora seja pequenininha, anda bem rápido, e Davi estava segurando na minha mão, e a gente vinha um pouco atrás. E eu vinha andando bem devagar assim, tranquilo, olhando umas coisas assim de loja. E eu comecei a ouvir Davi pulando assim: pai. Eu disse: Davi, o que foi, Davi? Ele disse: anda devagar. Eu disse: eu estou andando devagar, Davi. Ele disse: não está não, pai, está muito rápido. Aí eu continuei andando e eu sem entender porque ele estava falando. Aí eu parei e lembrei que as minhas pernas são maiores do que a dele. Então eu não estava andando rápido, mas eu estava andando rápido para ele, porque as perninhas dele são bem menores que as minhas. Então o que foi que eu precisei fazer? Eu precisei diminuir o meu passo, para que Davi conseguisse andar sem precisar correr e conseguisse fazer o que eu estava fazendo, que era se divertir. Porque até então estava sendo um esforço para o menino, e eu não estava percebendo isso. Quando isso aconteceu, o Senhor ele me lembrou
de um episódio das Escrituras que nos lembra também o que Deus fez por nós. Você lembra que depois do embate que Jacó tem com o Senhor, lá em Peniel, ali onde o Senhor muda o nome de Jacó para Israel, desloca a junta da coxa dele, muda a maneira dele de andar. Lembra de tudo isso? O texto fala que ele passa o Val de Jaboque e ele encontra com a família dele. E quando Esaú, seu irmão, sabe que ele está naquela direção, Esaú envia emissários e vai junto deles, a fim de convidar Jacó para um encontro nas terras de Esaú. E Jacó, com medo de que Esaú tramasse contra ele, ele começa a dizer que ele não pode ir para aquele lugar porque ele já tem um destino. Só que no meio desse destino há uma família que vai à frente de Jacó, que é a família dele, que ele tinha enviado enquanto ele ficou em Peniel e teve aquela luta com o anjo do Senhor, e tudo isso aconteceu. E aí no meio do caminho Jacó fala algo. Ele diz assim: eu não posso andar tão rápido, porque no meio da minha família existem crianças, e eu preciso diminuir o meu passo para que eles andem junto comigo. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. O Senhor Deus, sendo santo e soberano, cheio de glória e poder, Ele decidiu diminuir o passo dele para que eu e você pudéssemos acompanhar um novo e vivo caminho que nos leva à salvação. Amém? Por isso que a Bíblia nos ensina que Jesus, sendo Deus e cheio de poder, Ele se esvaziou de si, Ele se esvaziou da sua glória, da sua posição de trono, para se fazer homem, assim como eu e você somos. E a boa nova do Evangelho, ela é tão confrontadora para nós, justamente por entender essa perspectiva, de que o Rei de toda a glória, em tudo foi tentado, mas em nada Ele pecou. O que isso quer dizer, irmãos, é que quando Jesus ele foi tentado, Ele não foi tentado como Deus, porque Deus não pode ser tentado. Ele foi tentado como? Começa com O e termina com Men. Ele foi tentado como? Homem. Você lembra que no episódio que é relatado da tentação lá de Jesus, lembra? Jesus foi batizado por João Batista, veio o Espírito Santo, você é meu filho amado, em quem tem um prazer e tal, sai Jesus grandão daquele lugar, o Espírito Santo vem, arrebata Jesus, leva ele para onde? Que momento maravilhoso, para um deserto, para passar 40 dias sendo tentado pelo capeta. Essa foi a promoção de Jesus depois de ser batizado, foi isso que aconteceu. E a gente acha que depois que a gente vira crente, os problemas acabaram. Um dia desse um irmão estava falando, tem uns 3 anos, um irmão estava falando comigo e disse assim: pastor, vou dizer uma coisa para o senhor, viu? Quando eu não era crente, não faltava dinheiro na minha conta. Quando eu não era crente, não faltava. Depois que eu me converti, eu estou liso, o que é que está acontecendo? O senhor sabe me explicar alguma coisa? Eu disse: meu irmão, eu não sei lhe explicar, mas eu desconfio do que possa ser. Ele olhou para mim e disse: o que é que o senhor desconfia? Eu disse: posso falar mesmo? Ele disse: pode. Eu disse: sem reserva? Ele disse: sem reserva. Eu digo: então lá vai. Esse dinheiro que tu tinha na tua conta constantemente era um dinheiro lícito? Ele disse: boa parte sim. Eu disse: estamos falando de quanto em porcentagem? Ele disse: 80% não era. Na minha cabeça eu pensei: é pior do que eu achava. Eu disse: esses 20% que eram lícitos, o que é que aconteceu com ele? É tudo que eu tenho hoje. Eu disse: então, é porque essa é a tua medida. E Deus está te ensinando a viver com aquilo que você tem de maneira lícita. Agora, se Deus tem outras coisas para trazer para você, eu acredito que Ele tem. Mas deixa eu te falar uma coisa: antes do Senhor encher o teu celeiro com sementes limpas, primeiro Ele vai limpar de toda a sujeira que havia aí dentro. Então não é que a tua vida ficou pior, é que tu já era ruim e não sabia. Mas agora tu está passando por uma estação onde o Senhor está te ajustando para que você possa viver o novo. Amém? O irmão olhou para mim e disse assim: pastor, eu não estou muito convencido de que isso é bom não, mas eu vou segurar essa palavra. O que eu quero dizer para você, irmãos, é que o fato de você ser tocado pelo Senhor não significa que imediatamente os seus problemas acabaram. Quem aqui, assim como eu, teve a infância nos anos 90, levanta aí para dar uma olhada. Não se esconda não, que eu estou lhe vendo, eu conheço pelos cabelos, viu Viscardo Falcão? Isso. É porque eu sei que tem uns aqui que foi dos anos 80, né? Eu estou vendo aqui alguns irmãos. E tem uns, né, Jorge, que foi, vai voltando mais. De Vila Sésamo para trás, né? Vamos chegando. Mas vocês lembram que tinha um programa que tinha assim, que falava, era um programa de humor que tinha um produto que era Organizações Tabajara. Quem lembra desse negócio? Lembra? Vocês lembram qual era o slogan da Organizações Tabajara? Como é que começava?
seus problemas acabaram. Aí eles apresentavam um negócio revolucionário que não tinha nada a ver, e a gente sabe que era comédia. Irmãos, muitos de nós achamos que a igreja é as organizações Tabajara. E isso é tão sério que tem igreja que coloca na frente assim: pare de sofrer, venha para a igreja. Aí dá errado, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? A aflição é o quê? É tu acordar e falar: baixou o cortisol, subiu a testosterona, ó, os homens tudo contente. É isso? A aflição é você chegar no trabalho e alguém: então, eu queria dizer que você recebeu uma promoção, vai receber 20 vezes mais. Demônio terrível, está me dando mais para me roubar do meu Senhor. É você receber um diagnóstico de uma cura e dizer: o inimigo quer que eu continue vivo para que eu me perca. É isso a aflição? Não, irmão. A aflição é sofrimento, a aflição é dor, a aflição é dificuldade. E eu não estou falando aqui que você amanhã tem que acordar dizendo: Senhor, me dá aflição, porque o Senhor é o Deus da aflição. Porque Ele não falou isso não. Um dia eu ouvi uma mensagem que o irmão colocou assim, o tema era: o Deus da aflição. Quase que eu botava embaixo: capeta. Deus, Ele não é o Deus da aflição. Deus é o Deus da companhia. Esteja você num momento de bonança ou no momento de aflição, Ele está presente na sua vida. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Quando nós entendemos isso, a gente compreende o que Jesus diz quando Ele declara: nesse mundo vocês terão o quê? Terão o quê, irmãos? Aflição. Mas só aflição? Não. Ele diz que vocês vão ter aflição. Mas quando eu tenho aflição, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu faço um curso para aprender a vencer a aflição. É isso? Eu compro um livro para aprender a vencer a aflição. É isso? Não. Eles tenham bom ânimo, porque ele está falando dele agora. Eu já venci o mundo. O que Jesus está ensinando é: se você estiver comigo, se você estiver caminhando ao meu lado, se você tiver uma vida comigo, não importa a estação que você esteja, se as portas estão se abrindo ou se estão fechadas, ainda que você esteja em aflição, eu quero que você lembre de uma coisa: você, diferente dos outros, tem uma esperança, tem uma bendita esperança de que eu, o seu Senhor, eu já venci o mundo. Então a dor que você vive hoje é só um por enquanto, porque eu tenho um lugar de paz eterna para você. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a compreender que andar com Jesus é sobre um lugar de segurança. A gente não canta, né? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve. Se eu passar, eita Deus bom, acharei conforto em seu. Olha querido, vamos declarar: pois eu sei que és a me guarda. Mais uma vez, vamos. Seguro estou. Seguro estou nos braços. Obrigado, Senhor. O seu amor que é perfeito, o seu amor que não falha, seu amor perfeito sempre esteve repousado por meio do seu Espírito, por meio do seu Espírito Santo. Vamos declarar isso: se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso.
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Ele é um Deus que sempre está presente. Amém? Todas as vezes, irmãos, que nós nos encontramos em um lugar diferente do lugar que Deus está, não é Deus se afastando, sou eu que estou me afastando dele. Porque o lugar de Deus é o lugar central da nossa vida. Todas as vezes que eu me encontro num lugar perdido, num lugar de dor, num lugar de frieza, num lugar de torpor, num lugar de decepção, isso significa que eu estou sendo levado para longe do Senhor e não estou percebendo, e não estou enxergando. Assim como quando a gente vai no mar, nós moramos aqui numa cidade que é banhada pelo Oceano Atlântico. Que privilégio nós temos de morar aqui na capital paraibana. E você sabe disso, você que já foi na praia, se você ficar lá bem de boa e falar assim, vou boiar, aí você começa a boiar, se sentindo uma estrela do mar no meio daquele oceano enorme. Quando você percebe, abre os olhos, onde é que você está indo? Você vai sendo levado para um lugar distante, não é isso? Aí você levanta e procura as suas coisas, a sua cadeira, está lá no final e você foi sendo levado pelo mar, porque você não percebeu que você se entregou a algo que foi te levando para longe. Da mesma maneira são os problemas e as dificuldades. É como se você de alguma maneira ligasse o método vou boiar. Eu não estou nem aí, já que eu não consigo nadar, eu estou cansado, então vou me entregar a essa vida. E sem perceber você vai sendo levado para longe do Senhor. Para voltar para o lugar onde as minhas coisas estão, eu vou precisar me levantar. Isso exige um esforço para que eu ande mais. A minha oração hoje, irmãos, é para que, se o seu coração se afastou do Senhor, que hoje você consiga ter a coragem de se levantar e de se esforçar para voltar para Ele. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? O texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre um encontro. E hoje nós temos como tema da nossa mensagem, fui encontrado por aquele que eu procurava. Você pode repetir isso comigo no 3, vamos lá, no 3, fui encontrado por aquele que eu procurava. Agora eu sei que você ama fazer isso. Queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado, tocasse no seu irmão, falasse assim, meu irmão, deixa eu te lembrar uma coisa poderosa. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o homem do céu, o Filho de Deus, Ele te viu quando tu estava debaixo da figueira. O texto que nós lemos, irmãos, é um dos textos mais lindos das Escrituras, do meu ponto de vista. Porque quando você começa o Evangelho de João, ele vai falar sobre Cristo no início da criação. Ele vai falar sobre filiação, sobre como nós podemos olhar para o Senhor e receber poder para nos tornarmos filhos de Deus. Depois ele fala sobre o testemunho de João Batista acerca de quem Cristo é. Mas no verso 35 nós vemos Jesus chamando os primeiros apóstolos para caminhar com ele. E o texto já começa dizendo assim: João estava no lugar com 2 dos seus seguidores. E Jesus chegou no lugar e João disse assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra diz que no mesmo instante os 2 seguidores de João deixaram de seguir João e passaram a seguir quem? Jesus. Esse foi o sucesso ministerial de João. Ele pregou tão bem a mensagem que os homens deixaram de segui-lo para seguir Cristo. Isso é o que temos que entender também para esse tempo, irmãos. Nós não estamos aqui seguindo o pastor Edilson, seguindo a igreja Fonte, seguindo a igreja evangélica. Nós estamos seguindo Cristo, e para onde Cristo se movimenta é para lá que nós devemos ir. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Isso em tudo que nós fazemos, em tudo que nós estamos operando na nossa vida, precisa ser uma decisão consciente e constante de alguém que é um seguidor de Cristo. Só que aí no texto que nós lemos hoje, quando chega no verso 43, a palavra diz que o Senhor, ele levantou-se e desejou ir a Galileia. E ali achou Filipe. E o que foi que ele falou para Filipe? Segue-me. E Filipe fez o quê? Seguiu. A gente consegue imaginar e entender o que Filipe fazia e o tipo de relação que Filipe tinha com o Senhor. Porque a palavra nos mostra que esse homem Filipe, quando ele começa a seguir Jesus, a primeira atitude que ele tem é de querer comunicar para um amigo íntimo dele que ele encontrou aquele de quem eles estudavam. O que eu fico imaginando, irmãos, é que provavelmente Filipe e Natanael era aquele tipo de amigo que sentava para estudar as Escrituras.
Você precisa ter um amigo assim, tá? Você precisa ter amizade assim, que te leva para a Bíblia. Tu não precisa de amizade que liga para tu na sexta-feira à noite e fala: eu estou vendo que tu está triste, vamos para a balada. Tu precisa de um tipo de amizade que diz assim: ó, tu está feliz demais, vamos ler a Bíblia. Que livro? Números, vamos estudar números. Tem que ser logo assim. O que nós precisamos, irmãos, é de amigos que nos seguram pela mão, e não importa qual é a estação, e ele me leva para um lugar chamado presença do Senhor. Amém? Irmãos, os amigos mais especiais que vocês têm não são aqueles que têm muito dinheiro na conta bancária, não são aqueles que têm o carro que talvez você não tenha para passear, não são aqueles que podem abrir portas de emprego ou de amizades para você. Os amigos mais especiais que você tem são aqueles que têm a palavra de Deus gravada no coração, porque esses irmãos vão querer levar você para o mesmo lugar que eles estão, chamado presença de Deus. Amém? Então, irmão, Felipe é o tipo de pessoa que a gente precisa na nossa vida. Todo mundo merece ter um Felipe, e eu tenho o meu, Felipe César. Pensa num homem que me leva para perto de Jesus, mas ele me leva por meio de um outro caminho, que é a perseverança, né? Enfim, assim como o homem afia o ferro, né? Não, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia outro homem. Obrigado, Felipe. Todo mundo merece ter um Felipe, e eu desejo para você um Felipe César. Não o de Elde, né? Outro. Mas o que Felipe significa, irmãos? Felipe, ele é aquela pessoa que quando recebe a boa nova, achei quem eu procurava. Ele não guardou para ele, ele não escondeu para ele. O que ele fez foi: eu vou procurar o meu amigo para dizer: eu achei quem nós procurávamos. Irmãos, nós vivemos num mundo onde as pessoas escondem uns dos outros a fórmula para poder avançar em algo. Tem gente que está olhando tu ali estudando para um concurso, o cara é teu amigo, mas ele não te dá os caminhos da melhor maneira de estudar, do melhor curso que ele encontrou, porque ele olha para você como um concorrente. É assim que acontece lá fora ou não? Sim ou não? Sim. Um mundo que tenta vender conhecimento ao invés de partilhar verdades. Eu não estou aqui, irmãos, falando daqueles que talvez porventura trabalhem com esse tipo. Eu estou falando sim dessas pessoas, me perdoe, eu estou falando sim. Está tudo errado mesmo, e é isso que eu acho. O que nós precisamos nesses dias é de um tipo de pessoa que, quando encontra o Senhor, a primeira coisa que ele diz é: agora que eu encontrei o Senhor, eu vou trazer quem eu amo para perto. Só que o que é interessante, irmãos, é que ele não esconde em nenhum momento a verdade. Ele não tenta vender um Cristo que não é o Cristo que ele conheceu, porque aí tem um outro problema para esse tempo, irmãos. Muitas vezes a gente diz assim: eu quero falar de Jesus para o perdido, eu quero anunciar Jesus para o meu amigo que não conhece, eu quero falar de Jesus para o meu familiar que não conhece. Aí a gente chega apresentando um Cristo que a Bíblia não apresenta. A gente chega apresentando um Cristo que vai resolver instantaneamente o problema que aquela pessoa está passando. A gente quer apresentar um Cristo que vai ser a solução instantânea para a enfermidade que aquela pessoa está enfrentando. E eu quero que você entenda uma coisa: o caminho para conhecer a Cristo não são as obras, continua sendo a fé. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Quando nós vemos aquele homem que ficou conhecido como o pai da fé, Abraão, ele sendo chamado pelo Senhor para ir para uma terra diferente da que ele está, deixando a família dele, e a promessa do Senhor é: Abraão, eu vou fazer de você pai de multidão. Gente, o Senhor não está chamando um menino de 18 anos, não. Ele está chamando um homem de quase 100 anos, que não podia ter filho, que a mulher dele não podia engravidar, e o Senhor levanta esse homem e diz assim: farei de ti pai de multidões. Meu amigo, que promessa é essa que se faz? Por que é que Abraão é chamado do pai da fé? Porque Abraão foi o homem que gerou para nós uma vida que anda pela fé. E o que é andar pela fé? É alguém que obedece o Senhor sem receber garantias. Porque Abraão recebeu uma palavra do Senhor, mas o Senhor não disse quando ia acontecer, como ia acontecer e nem por meio de que caminho ia acontecer. A única coisa que ele disse foi: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas a gente não. Eu sei que isso não acontece aqui na Fonte, só acontece em outras congregações. Aqui isso não acontece, graças a Deus. Somos todos quase arcanjos. Aqui ninguém passa por isso. Mas o problema, irmãos, é que muitos de nós, para sermos obedientes ao Senhor, a gente quer uma garantia. Eu vou ganhar o que com isso? Eu vou ganhar o que renunciando a isso?
Eu vou ganhar o quê? Abrindo mão da minha juventude para viver isso aqui, e o tempo vai passar, eu não vou ter vivido nada, eu não vou ter experiências. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para de chamar as tuas feridas de experiências. Porque tem muita gente aí cheia de ferida e cicatriz, dizendo que teve experiência, mas que se pudesse voltar no tempo não queria ter vivido nada do que viveu. Só que é tão ruim que quer empurrar tu para viver o que ele viveu lá no passado. Aprenda uma coisa: aquele que anda debaixo da palavra de obediência, ele está andando por fé e não por aquilo que ele vê. Amém? Agora, Abraão está andando nesse lugar, nessa direção, porque ele escolheu ser obediente de maneira radical ao Senhor. Se o Senhor está me chamando para andar nisso, é nisso que eu vou andar. Agora, essa verdade se reverbera porque agora o Cristo que está sendo apresentado para Natanael é um Cristo semelhante ao que se revelou a Abraão lá em Ur dos Caldeus. Ele ainda não tem face, ele ainda não tem nome, mas há uma declaração de quem ele é. Só que essa declaração, irmãos, não promove Cristo. Deixa eu falar por quê. Nazaré, para o judeu, é um lugar que não tinha valor. É como se Nazaré fosse um lugar tão ruim que qualquer pessoa que aparecesse de lá, alguém falasse: rapaz, não presta não, porque isso é de Nazaré, homem. Isso é sem futuro demais. Sabe, é como se tivesse um bairro bem violento aqui da cidade. A gente tem alguns, né? Como se tivesse um bairro bem violento aqui da cidade. Aí disseram assim: a solução veio de onde? Veio daquele bairro. Aí eu disse: não é possível não. Como é? Não, desse lugar, não. Essa foi a reação de Natanael. Porque quando, olha a propaganda: encontrei aquele de quem Moisés falava, encontrei aquele de quem os profetas anunciaram. O nosso estudo bíblico, Natanael, eu encontrei ele. Aí eu fico imaginando Natanael esperando que ele falasse de um rei guerreiro nobre. Ele diz assim: Jesus de Nazaré, o filho de José. Ele faz questão não apenas de dizer de onde Jesus veio, mas quem era o pai de Jesus aqui na terra. Ele está dizendo assim, ó: quem a gente procurava, Natanael, não é, a gente estava procurando no canto errado. Porque sabe onde é que ele estava? Ele estava no lugar de onde a gente não esperava. E ele é filho de alguém que a gente nem imaginava. Ele morava numa cidade pequena, sem nobreza, e é filho de um carpinteiro. Mas ele é o Messias. Aí a resposta de Natanael é: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pode alguma coisa que preste vir desse lugar? Qual foi a resposta de Filipe para ele? A resposta de Filipe não foi: senta aqui que eu vou te convencer agora. Não, senta aqui. Ele fez isso, cara, ele fez. Não. A resposta dele foi: vem e vê. Irmãos, de verdade, olha aqui para mim, dos meus olhos negros. Olha aqui para mim. Quando você fala de Jesus para alguém e alguém pergunta: que Jesus é esse que mudou a sua vida? Você sabe onde encontrar Jesus a ponto de falar o que Filipe disse? Vem e vê. Porque sabe qual é o problema nosso? É que muitas vezes a gente só tem uma religião para apresentar. E o caminho para a religião qualquer homem leva, inclusive o diabo. Agora o caminho para Cristo, só quem leva são aqueles que são os amigos de Jesus. Porque os amigos de Jesus não estão preocupados com promoção, eles estão guardados em relacionamento. Você falou com seu amigo hoje? Você falou com seu amigo ontem? Eu não estou falando de sentar para almoçar e falar: obrigado, Jesus. Não estou falando disso não. Eu estou falando de relacionamento. Será que a gente sabe quando alguém falar assim: pode alguma coisa boa vir do meio dos evangélicos? Vocês ficam brigando por causa de política. Vocês se dividem. Irmãos, é só retórica, tá? Só para você pensar. Só para você pensar. Quantos aqui estão intrigados de familiares por causa das últimas eleições? É uma vergonha, né? Mas foi porque ele começou. O que o outro dá é do outro. O que você refuta é o que é seu. Como é que você respondeu à ofensa? Quando a gente estava vindo para cá, eu estava conversando com o Mores. E Mores me faz cada pergunta difícil, da gota. Eu digo: rapaz, isso é que umas perguntas. Podia me perguntar as coisas mais fáceis. E a gente vinha conversando, eu e Mores, sobre tentação. Não foi, Mores, no carro?
Moro estava ouvindo uma mensagem do pastor Luciano Subirá, né, falando sobre isso, e ele, em cima daquele texto de Tiago, que diz que o coração do homem, que diz que o homem é tentado pelo seu desejo, por aquilo que ele almeja, por aquilo que ele aspira, porque é exatamente isso que acontece, né? Geralmente aquilo que você deseja é nisso que você vai ser tentado. Essas coisas parecem óbvias, né? Parece que é fácil de lidar, mas elas são aquilo que mais faz a gente tropeçar. E a gente vinha falando justamente sobre isso. Não é pecado você ser tentado. Não é pecado você ser tentado. O que é pecado? Pecado é quando a tentação ela cria forma por meio de você. Porque o que é a tentação? A tentação é um convite do inimigo a ter intimidade com você e gerar na sua vida um filho chamado pecado. E esse pecado vai te gerar um patrão chamado morte. Vai te dar um salário chamado morte. Porque o salário do pecado é a morte. É isso que acontece e é isso que Tiago também nos ensina. Qual é a questão, irmãos? É que todas as vezes, escute isso, todas as vezes que você se sentir tentado a rebater, que você se sentir tentado a responder, ainda que você tenha razão e seja legítimo, não faça, não gere, porque nós somos chamados a interromper o que o diabo está querendo gerar. Igreja, nós ainda somos o povo da reconciliação, pelo amor de Deus. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Isso tem que partir da gente, isso tem que partir de nós. Não é esperar que o outro, isso tem que partir da gente. Nós precisamos aprender com o nosso coração sobre isso. Irmão, pensa como é difícil. Ontem, ou foi antes de ontem, nós chamamos o jardineiro para ir lá na nossa casa, para parar a grama. E o jardineiro foi lá parar a grama. De repente, quando a gente chega no quintal, o pé de uva da gente, que estava lindo, frondoso, correndo pelo chão. E Mores tinha visto essa semana o pé de uva, e ela tinha pensado em fazer um lugar para que o pé de uva. Eu disse, meu Deus, eu já estava imaginando. Eu digo, meu Deus, eu vou escrever um sermão aqui debaixo desse pé de uva. Imagina eu falando, meu Deus, Jesus, estou aqui na vinha, colhendo uvas para o lagar. Cortaram o pé de uva. Cortaram o pé de uva. Aí a gente foi falar com o jardineiro. Rapaz, cortaram o pé de uva. Jardineiro, quem cortou foi uma mulher que trabalha na casa de vocês, não foi a gente. Enfim, a gente não sabia quem é que tinha assassinado o pé de uva, sabia que o bichinho estava morto. Começou uma guerra naquele lugar. Aí o cara começou a querer falar. Não, porque a senhora tem que saber primeiro quem cortou, né? Minha gente, eu sou nascido e criado em Mandacaru. Começou a brotar um fogo da planta dos meus pés e a subir assim. E eu fui olhando para o cara. Eu digo, Deus, eu vou dar uma cipuada, é agora. É agora. Não, porque não sei o que, o pé de uva foi cortado, o pé de uva, as folhas estão secas. Aí ele disse, o pé de uva estava plantado. O pé de uva estava aqui. Aí irmão disse, eu vi o pé de uva hoje. Eu disse, o pé de uva estava aí hoje. Não, porque tem que saber quem foi que cortou não sei o que. Gente, pensa. Aí o fogo foi subindo. Quando ele foi chegando no coração, eu disse, Senhor. Eu olhei para ele, eu fiquei em silêncio assim, ó. Aí eu olhei para as folhas assim do pé de uva. Ele disse, as folhas estão murchas. Aí o cara foi para a janela da cozinha. E eu acompanhando assim por dentro de casa, ele por fora. Eu disse, não, doutor, por que não sei o que, não sei o que. Eu olhei para o irmão e disse, irmão, termine de aparar a grama e vai embora. Eu acho que ele entendeu assim, que eu estava me contendo, e disse, tá certo, doutor. Virei até médico na hora, tá certo, doutor, tá certo. E ele foi embora. Gente, eu entrei, sentei na cadeira, e na minha mente foi, Senhor, tu sabes que a minha vontade agora era de arrumar uma confusão tão grande. Ah, Senhor, faz tempo que eu não arrumo uma confusão dessa. Eita, Senhor, como agora, nesse momento, eu já calculei, era dois, um baixinho, o outro assim, digo, rapaz, dá certo demais aqui, eu pego, derrubo primeiro esse aqui eu pego pelas canelas dele. Gente, olha o nosso coração como é. Mas pastor, o senhor pensou isso? Pensei coisas piores, das quais eu não posso nem lhes falar aqui no microfone.
Sabe por quê? Porque se não fosse Cristo, se não fosse Jesus na nossa vida, nós seríamos iguais ao inimigo. Não perderíamos a chance de matar aquele que nos ofende. Mas a dinâmica do evangelho é outra. Perdoe aquele que lhe ofendeu. Porque o problema, irmão, não foi ele ter arrancado o pé de uva. O problema foi ele falar de uma maneira que eu não gostei com minha esposa. Aí deu errado. Porque o pé de uva eu planto outro. Mas, e alguém que fala mal com minha esposa, como é que fica? De onde eu venho eu preciso resolver de outra maneira. De onde eu venho não se resolve conversando. Mas de onde eu fui entretecido pelas mãos, de onde eu fui formado, de onde eu fui escolhido, que é antes do meu lugar de origem na terra, o meu lugar de origem no céu. Ali, aquele que me criou me viu numa versão além daquela que o mundo me deu aqui na terra. E é exatamente isso que vai acontecer com Natanael. Porque Natanael agora ele vai até Jesus para dizer assim: cara, eu vou lá só para ver porque o meu amigo disse que é. E o texto fala que Natanael está vindo. Agora eu quero que tu imagine a cena. Natanael está vindo, Jesus está lá. Quando Natanael vai chegando, Jesus já denuncia Natanael no meio do caminho. Aí vem um verdadeiro israelita, em qual não há dolo. O Senhor ainda elogia Natanael. Natanael, irmãos, olha como quem diz assim: tu me conheces de onde? É porque João quis escrever com mais amor, né? Mas provavelmente Natanael disse: tu me conheces de onde para estar falando assim de mim? Se fosse aqui no Nordeste, imagina. Tu não conhece o cara, já vai cheio de preconceito, porque tu acha que o cara vem de um lugar que não presta. Ele não tem condição de ser quem disseram que ele seria. Quando tu vai se aproximando, o cara vai e cita duas características tuas. O que é que tu pensa? Esse infeliz está me investigando na internet, está me stalkeando. Aí Jesus ainda fala para Natanael. Aí vem um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí Natanael diz: de onde é que você me conhece? Aí Jesus quebra as pernas dele. Isso é lindo demais. Tome. Jesus diz: Natanael, antes que Filipe falasse contigo, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Irmão, sabe o que é a figueira para o judeu? A figueira para o judeu, até hoje, é um lugar onde eles gostam de estudar a Torá e a Tanakh, que são os escritos do Antigo Testamento. Você sabe que o judeu, ele só tem a Torá e a Tanakh. A Torá, que para a gente é o Pentateuco, a Tanakh são os livros dos profetas. Eles não têm, obviamente, o Novo Testamento, porque o judeu ortodoxo não crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, o que é que eles faziam ali? Era um lugar onde ele estudava as Escrituras. Quando a gente traz isso para um contexto amplo e profético, o que é a figueira para Natanael? E o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: Natanael, eu conheço coisas que só eu e você poderíamos saber. Provavelmente debaixo dessa figueira, Natanael deve ter tido conversas com o Senhor. Provavelmente debaixo dessa figueira, Natanael deve ter dito coisas que só ele e Deus sabiam. Assim como você, irmão. Existem coisas que a gente só fala para Deus, não é verdade? Quem aqui tem segredos com o Senhor? Com o Senhor, não do Senhor, com o Senhor. Quem tem segredos com o Senhor? Tem coisa que a gente só fala para Deus, não é verdade? Tem dia que a gente fala assim: Senhor, poxa, está tão difícil, mas me dá um sinal. Uma vez eu escutei um cara pregando, aí o cara disse assim: eu estava pregando, eu disse: Deus, me dá um sinal. Aí estava chovendo, né? Aí ele disse: Deus deu um sinal. Qual foi o sinal? Um relâmpago no céu. Aí eu, na minha cabeça, eu digo: mas isso é que é um sinal? Como é que a pessoa pede um sinal desse? Está chovendo, eu digo: me deu um sinal. Eu fiquei lá parado, deu um relâmpago, falou. Eu saí na varanda. A gente morava num apartamento, eu e Mores. Não estava chovendo. Tinha uns pés de manga assim na frente da casa da gente. Tinha uma casa, a casa tinha uns pés de manga. Aí eu saí assim e disse: Senhor, me dê um sinal do céu, igual esse irmão aí, só que não está chovendo. O que é que aconteceu? Deu um relâmpago. Eu digo: fala-me, Jesus. Entrei para dentro de casa. Eu digo: fala-me, Jesus. Por quê, irmãos? Existem coisas, existem experiências que são apenas sua e do Senhor. Amém? Existem coisas, irmãos, que Deus vai te falar. Não é para tu ir compartilhar no teu Instagram. Tem coisa que é para tu guardar no teu coração.
Existem coisas que Deus conhece ao nosso respeito, e essa dinâmica do céu de ver um Deus que me conhece de uma maneira tão íntima, a ponto de quebrar as minhas resistências com uma palavra: Natanael, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Aquilo desmontou aquele homem antes de que ele tivesse qualquer argumento para dizer: como é que o senhor veio de Nazaré? Como é que o senhor é filho de um carpinteiro? Tudo aquilo caiu por terra quando ele revelou uma coisa: Natanael. O que ele estava dizendo era: Natanael, eu te conheço como ninguém te conhece. Eu sei quem você é da maneira que ninguém sabe. Os teus segredos, eu ouvi cada um deles. Assim como eu tenho percebido, só que hoje, Natanael, hoje os seus olhos estão encontrando algo muito precioso. Aquele que você passou a vida procurando foi quem te encontrou. Porque está escrito, irmãos, tem uma promessa: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso. Aí diz assim: e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. A vida de Natanael mudou completamente naquele instante, porque ele passou a ser um seguidor de Cristo. Ele passou a caminhar com Jesus. Ele passou a ser um discípulo de Jesus. Mas sabe o que é que nós aprendemos com isso? O que a gente entende com isso é que, primeira coisa, Jesus, ele tem um conhecimento sobrenatural de quem nós somos. As pessoas que mais te conhecem nesse mundo, a tua esposa, um filho, um amigo, ele tem um conhecimento natural. O conhecimento que Jesus tem ao seu respeito é um conhecimento sobrenatural. O Senhor te conhece não apenas por aquilo que você fala ou por aquilo que você entrega. O Senhor te conhece por aquilo que você é em essência. Irmão, de verdade, 99% das pessoas que te amam, se te conhecessem da maneira que Deus te conhece, não te amariam. Se elas soubessem os pensamentos que você tem como Deus sabe, elas não te amariam. Se elas soubessem a capacidade das coisas que você já pensou em fazer como Deus sabe, elas não te amariam. Mas por que é que Deus continua me amando? Por que é que Deus continua me amando apesar de sermos quem somos? Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas debilidades? Por que é que Ele continua me amando? Eu vou te dizer porque é que Ele continua te amando. Porque quando Deus olha para um Natanael, Ele não enxerga um homem que estudava para conhecer sobre o Messias. Quando Ele olha para um Natanael, ele conhece um homem, Ele enxerga um homem que desejava conhecer o Messias. Irmãos, na dinâmica do reino, nós podemos ser dois tipos de cristãos: um que quer respostas para os seus dilemas, e o outro que quer conhecer o Cristo que todos tantos falam. E há uma diferença entre esses dois. E eu desconfio que a gente está muito cheio de pessoas que querem respostas para os seus dilemas e poucos que querem relacionamento com Jesus. E é por isso que os nossos cultos de oração, eles são mais esvaziados do que os nossos cultos de palavra. Porque a gente quer muito mais resposta dos homens do que, na verdade, relacionamento com Jesus. Porque relacionamento custa. E custa muito. Porque é tão mais fácil, irmão. Vamos ser sinceros. É tão mais fácil, é tão mais atrativo a gente chegar aqui e eu colocar um cronômetro aqui na parede da igreja, e esse cronômetro aqui marcar 40 minutos do louvor, 20 minutos para oferta e aviso, e depois eu soltar aqui um cronômetro de 30 minutos para pegar a palavra e falar assim: Espírito Santo, você tem 1h30 para se movimentar. Tem 1h30 para se movimentar. O Senhor dê seus pulos aí. Porque nós somos a geração que fica para assistir os créditos depois do filme. Mas a gente não consegue ficar para ouvir a palavra do Senhor de uma maneira respeitosa e plena até o fim. Nós somos a geração que passa horas no WhatsApp, mas que não consegue passar 10 minutos com a Bíblia aberta. Nós somos a geração que investe nas coisas desse mundo, mas tem dificuldade de investir numa boa literatura, numa boa Bíblia, para conhecer a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos aprender algo muito importante. Se nós queremos conhecer o Cristo da Bíblia, se nós queremos conhecer o Cristo da história, se nós queremos conhecer um Cristo que me viu debaixo da figueira, eu preciso ter uma vida que está procurando por Ele. Irmãos, como é bom saber que nós somos encontrados pelo Cristo que estávamos procurando.
A minha oração nessa noite sobre a sua vida é para que você saia daqui hoje com um dilema no seu coração. E que esse dilema seja: será que um dia eu poderei ouvir de Cristo? Natanael, Diego, Ayrton, Pedro, Nicolas, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Ele não te viu quando você estava no altar ministrando. Não é isso que ele está falando. Ele não te viu quando você estava na evidência, quando você estava no lugar que os homens te aplaudem. Eu te vi quando você estava nos dias mais difíceis. Eu não sei quantos aqui já assistiram aquela série The Chosen. Quem já assistiu? A gente sabe que eles abrem um monte de licença poética ali, né? Obviamente, vocês sabem disso, né? Por exemplo, Natanael, na série, ele ia se enforcar debaixo da figueira. Lembra dessa história? Diz que ele ia tirar a vida dele, né? Aí aconteceu alguma coisa, ele não tirou. Aí quando ele encontra com Jesus, fala para ele: eu te vi debaixo da figueira. Irmão, a gente não sabe de fato o que aconteceu com Natanael. Mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez um dia você tenha colocado uma corda na sua casa para se enforcar. Talvez um dia você tenha pego uma cartela de remédio e tenha pensado: eu vou tomar para acabar com o meu sofrimento. Talvez um dia você estava no quarto, você jovem, com uma gilete se cortando, achando que aquilo de alguma maneira ia te punir e aliviar a tua dor. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Senhor te viu naquele lugar. E hoje Ele está aqui para lembrar para você: eu continuo te amando, porque eu ainda tenho uma história eterna para você. O que aconteceu debaixo da figueira não colocou fim na sua vida, mas o Senhor, Ele tem um novo começo. O Senhor, Ele tem uma história para você. E se hoje você vier ao encontro dEle, você vai encontrar um Cristo que te ama, independente da estação que você está. Eu posso ouvir um amém nesse lugar?